Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sei que vocês estão chegando. Nesse momento, vocês estão recebendo as notificações, né? Que eu acabei de entrar aqui. E eu optei por fazer essa transmissão aqui no Facebook, justamente porque é uma forma de divulgar esse trabalho que a gente já faz. É uma forma disso chegar até as outras pessoas que estão se preparando também. Então, de repente, se você sabe, às vezes você não vai prestar o concurso da Prefeitura de Franca, mas você sabe alguém que vai prestar esse concurso, o que você faz? Já vai lá, já marca essa pessoa, já vai lá, já manda, já compartilha esse vídeo com essa pessoa também, que com certeza vai ajudar, né? Atrapalhar não vai. Bom, dia 17, agora, que passou, teve a primeira prova do IBAN, aqui em Franca, teve a primeira prova do IBAN. O IBAN é uma banca que já está aqui na cidade há muito tempo, já está aqui há mais ou menos uns 15 anos, né? Então, o primeiro concurso do IBAN, que eu lembro com certeza, foi de 2009, mas eu sei que teve antes disso também. Provavelmente foi em 2006, né? Mas eu não posso afirmar com certeza porque, apesar de eu ter as provas, não tem a data lá e, infelizmente, no site do IBAN também não consta esse catálogo, né? De tão antigo assim, mas pelo menos, com certeza, há 10 anos, né? A gente estima que seja mais de 10 anos, mas pelo menos há 10 anos que o IBAN faz essa prova aqui no município de Franca, e a gente sabe também que faz em muitos outros municípios. Eu, por exemplo, estou em contato com o pessoal do Brasil inteiro, que tem me localizado através de ações como essa aqui, né, como lives como essa, justamente por conta desse meu esforço de juntar as provas do IBAN, de conhecer a banca e assim por diante, né? Então, dia 17 agora teve a primeira prova, né? O pessoal da educação fez essa prova, então a galera que é professor, o pessoal que prestou para coordenador de escola também fez prova dia 17. Motorista, cargo de nível fundamental, fez essa provinha também. Agora, pessoal parece que guarda, Defesa Civil fez essa prova também. Então, como é que foi essa prova? Essa prova foi muito dentro daquilo que a gente já está acostumado. Nós temos aqui uma turma presencial aos sábados. Quem tem se preparado conosco nessa turminha de sábado não teve surpresa, porque a gente conhece o perfil dessa banca e nós vamos te mostrar hoje, pelo menos com relação à língua portuguesa, exatamente o que a banca tem cobrado sistematicamente todos os anos em todas as suas provas. Então, antes dessa prova do dia 17, e agora nós vamos ter uma outra prova mais para frente, né? Eu acho que acho que eu perdi o cronograma. Não foi, eu tô falando dia 17, mas tá errado, né? Foi dia 27. Dia 17 é a próxima prova. Então, domingo agora foi dia 27 e dia 17 é a próxima prova. Muito bem. Quem fez a prova agora dia 27 já foi ciente de como que o IBAN tem cobrado língua portuguesa nas outras cidades que ele aplicou essa prova esse ano. Né? Por exemplo, a gente conseguiu a prova de farmacêutico lá de Campo Limpo Paulista, que já teve concurso lá esse ano. Outras cidades agora que eu não me lembro o nome, além de Campo Limpo. Eu esqueci o nome da cidade, mas não é no estado de São Paulo. O pessoal mandou prova para mim e a gente pôde trabalhar na sala de aula. Para não dizer que não teve nenhuma mudança, de 2000, a gente sempre diz que as questões de português do IBAN, elas são muito parecidas com questões da VUNESP. Como assim, muito parecidas? Elas tentam meio que dar uma copiadinha, tentam fazer algo parecido com o que a VUNESP faz. Você tem lá questões que buscam aquele perfil da VUNESP, né? Você sabe que a VUNESP
é uma banca que exige muita interpretação de texto. E o IBAN também, por conta disso, por tentar se assemelhar à VUNESP, também é uma banca que tem muita interpretação de texto. Só que o que a gente tem percebido recentemente? A gente percebeu ali de 2018 para cá. 2018 para cá, você tem ali algumas questões que começam a querer dialogar com o perfil Carlos Chagas. Quem prestou o concurso do Detran esse ano sabe bem como é que é o perfil da banca Carlos Chagas. Como é que é a Carlos Chagas? Carlos Chagas, ela é um tipo de banca que busca vários tipos, que cobra vários conceitos diferentes dentro da mesma questão. Então você vai perceber lá que tem uma questãozinha que tem lá assim, analise os excertos abaixo. Aí tem lá 3 excertos. 1, 2, 3. Aí no primeiro tem um erro de concordância. Aí no segundo tem lá um erro de acentuação. Aí no terceiro tem lá uma crase. Sei lá, vai cobrar uma noção de crase ali. Por que eles fazem isso? Porque eles vão, na pergunta vai estar assim, estão corretas, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, está correta as assertivas 1 e 2. Estão corretas as assertivas 2 e 3. 1, 2 e 3. Nenhuma das anteriores. Então, o que acontece? O perfilzão da VUNESP é o seguinte. Tem lá, quem faz concurso da Polícia Militar sabe muito bem isso. Tem lá uma questão que é uma questão de colocação pronominal. Tem lá uma questão que é uma questão de crase. Agora, Carlos Chagas não, ela tem a tendência de dar uma misturadinha, né? E o IBAN tem começado a fazer isso, de 2018 para cá. Não é ainda uma tendência definitiva, majoritária da banca, né? Mas é algo que a gente começou a perceber, pelo menos aí nas últimas 10, 12 provas que a gente tem analisado, né? Você fala, nossa, mas nas últimas 10, 12? Pois é, a gente já analisou mais de 200 provas diferentes do IBAN para poder estar conversando com vocês aqui, né? Então, muito bem. Então, você vai fazer a prova do IBAN no dia 17. Quem que é o IBAN? Como nós já falamos, é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Nós não falamos hoje, falamos em outras oportunidades. E o objetivo dessa aula que nós estamos fazendo agora é te falar quais são as questões de língua portuguesa mais cobradas. Então, eu até separei algumas coisas que eu vou tentar compartilhar no comentário. O que mais que está perguntando aqui? Meu sonho um dia a Prefeitura de Franca contratar a VUNESP. Cara, olha que coisa interessante. A Prefeitura de Franca já contratou a VUNESP num concurso, se não me engano, em 2003. Eu tenho essa prova. É outra vida, né? É outra vida. Mas não, é impossível, não. A Faculdade de Direito de Franca, o Brejão, né? O Brejão, quem fazia a prova, alguns anos atrás, eram os próprios professores da Faculdade de Direito. Recentemente não, acho que uns 4 ou 5 anos para cá, quem organiza a prova da Faculdade de Direito de Franca, da FDF, é a Fundação VUNESP. Então, ou seja, não é impossível. Lembrando que a FDF é uma autarquia municipal, então pode acontecer perfeitamente. Mas vamos falar aqui. Quem tiver interesse, pode me chamar em inbox, que eu posso compartilhar algumas das provas que nós temos com vocês. Se alguém estiver assistindo, possuir provas de domingo agora, eu tenho algumas, mas não tenho todas. Então, se você tiver provas, em defesa, provas de nível médio, nós estamos desesperados tentando conseguir uma prova de nível médio. Se você tiver, a gente tem interesse na cópia dessa prova, tá? Você pode tirar uma foto e me mandar, ou eu até, se você quiser me disponibilizar ela fisicamente, eu até busco, porque a gente é meio aqui taradão em conseguir provas do IBAN. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o principal tema do IBAN? Qual é o principal tema? E aí eu vou falando com você, vou escrever nos comentários. Eu espero que quem está se preparando seriamente para a próxima prova, eu espero que esteja com papel e caneta, eu espero que esteja anotando, né? Então vamos lá.
Eu fiz uma estatística aqui das últimas 10 provas. Não dá para ver nada, né? Você tá vendo, pô, tá vendo um papel aqui, né? Até que dá para ver, né? Olha lá. Até que dá. Eu nem sei se está invertido. Mas eu te mando isso aqui se você quiser depois. Tá? As últimas 10 provas. E aí nós temos lá o seguinte. Considerando o universo de questões, aí tem provas. Tem provas que são 10 questões de português. Tem provas que são 12 questões de português. Tem provas que são 15 questões de língua portuguesa. Isso é assim mesmo, tudo bem. O que acontece? Eu fui pegando aqui por critérios próprios, tá? Então vamos lá. Interpretação de texto. O que pode ser considerado como interpretação de texto? Vou até escrever aqui. A grosso modo, vai ter uma prova lá. Vai ter uma prova. E a hora que você abrir a prova, deixa eu pegar uma aqui. A capinha é mais ou menos a mesma, todas as vezes. Tá? Em todas as cidades do Brasil é a mesma capinha, só muda o nome da cidade. Né? Vai estar lá a capinha. E aí, a hora que você abre, sempre tem um textão. Sempre tem um textão. E aí acontecerão diversas questões em cima desse texto. Normalmente, tem mais de um texto na prova. Mas, às vezes, tem lá um textão, aí acontece 3, 4 questões de interpretação sobre aquele texto. Aí vai ter lá umas 2 de gramática, aí vai ter um outro texto, mais 1 ou 2 questões de interpretação sobre aquele texto, e aí outras questões de gramática. Analisando os últimos 2 anos aí de provas, eu posso te afirmar com absoluta certeza que um terço das questões pode ser lá, no mínimo um terço, tá? Porque tem prova que é metade. Um terço das questões são questões de interpretação de texto pura e simples. Como assim interpretação de texto pura e simples? Ora, tem lá um texto, você vai ler e ele pergunta o que o texto falou. Ele vai perguntar lá assim, ó, esse aqui que eu acabei de abrir. Assinale a alternativa que apresenta uma ponderação compatível com o texto. Aí nós teríamos que ter lido o texto aqui, né? Mas está lá, letra A, piriri pororó, letra B, piriri pororó. Então, você tem que ler o texto e entender. E lá ele vai perguntar o que está acontecendo. O que foi dito naquele texto ali. Qual que é a grande dificuldade? Qual que é a grande dificuldade das pessoas? A maior parte das pessoas não leem mais. Nós deixamos de ler. A gente até lê alguma coisinha no WhatsApp, lê alguma coisinha ali no Facebook, lê alguma coisinha ali no Instagram. Mas a gente não lê mais isso aqui, ó. A gente não carrega mais isso aqui. A gente não lê mais jornal físico. A gente não lê mais revista, né? A gente foi deixando de ler. Isso tem uma série de problemas. Por quê? Pega lá um livro, Harry Potter que seja. Quantos de vocês que estão me ouvindo assistiram o filme? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas assistiram o filme do Harry Potter. Mas quantos leram o livro? Já não são tantos mais. E eu estou falando de um cara, de um personagem que ele é best-seller, né? É um dos livros mais vendidos aí, né, do mundo, né? Então, o que acontece? Você tem lá uma experiência com a leitura do livro e você tem uma outra experiência com o filme, né? Por quê? Por que é tão diferente? Eu fiz questão, como eu sou mais velho que vocês que estão me assistindo, eu fiz questão de assistir O Senhor dos Anéis, quando ele saiu, os 3 Senhor dos Anéis, né?
não me engano, foi em 2000, 2002. Salvo engano, tá? E os Três Senhores dos Anéis, quando eles foram anunciados no cinema, anunciaram com muita antecedência, então eu fiz questão de ler os 3 livros antes do lançamento de cada filme, né? Então eu li A Sociedade do Anel antes do filme que estreou em dezembro. Eu li As Duas Torres antes do filme que estreou em dezembro, sempre estreava em dezembro. E eu li O Retorno do Rei antes do filme. São experiências, como eu já falei, o livro é uma experiência, o filme é outra. Por quê? No momento que você está lendo, você constrói o seu repertório de imaginação. O seu cérebro que vai fazer as sinapses ali para construir aquelas imagens, para construir tudo aquilo que está sendo lido. E quando você vê o filme, vem pronto para você. Ele vem pronto. Você não está criando nada. Você só reage. Mesma coisa com notícias. Se você lê uma notícia de jornal, mesmo que esteja lendo pela internet, se você lê uma notícia de jornal, ou se você ouve um podcast, ou se você assiste ao Jornal Nacional, são experiências totalmente diferentes. E por que são experiências diferentes? Se você tá lendo uma notícia de economia e você não entendeu um trecho, o que você faz? Você para e lê de novo. Você para e pensa. Para e reflete. Agora, na televisão, o William Bonner não vai parar para você pensar, muito pelo contrário. Né? Ele já vai falar rapidão ali e, de repente, já vai passar notícia do futebol. Justamente porque não necessariamente as pessoas querem que você entenda o que está acontecendo, né? Valéria, faço assim também. Leio o livro e depois vejo o filme. É totalmente diferente. São experiências totalmente diferentes. Às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente se encanta, né? Na maior parte dos livros que eu li antes de ver o filme, na maior parte das vezes o livro foi melhor que o filme. Uma das raras experiências de livro que eu li, que o filme era melhor que o livro, foi o Clube da Luta. O Clube da Luta, eu achei o filme extraordinário. Achei o filme muito melhor do que o livro. Né? Mas os outros todos, enfim. Então, a leitura é algo que está meio fora de moda. A leitura, ela é uma experiência que ela constrói sentido. Então, ao ler uma notícia, ao ler um livro, aquelas informações vão dialogar com o seu repertório interno e vão construir conhecimento. As bancas de concurso sabem disso. E a maior parte de nós, muitos de nós nos tornamos headline readers. O que significa isso? São pessoas que só leem manchetes. Então, às vezes, você vai conversar com alguém, a pessoa chega e fala assim... Você chega para a pessoa, você viu o que está acontecendo no Chile? Aí a pessoa, tá acontecendo tal coisa lá, né? Eu vi que tá uma bagunça. Aí se você vai aprofundar a discussão, às vezes a pessoa já não sabe mais o que você está falando. Por quê? Porque ela só leu a manchete, ela só leu a headline. Por isso que se diz que muitos de nós nos tornamos headline readers, só lemos as manchetes. Nós abandonamos essa leitura. Então, a banca vai cobrar isso de você. Ela vai cobrar que você leia e entenda. Tá? Gente, eu estou na sala de aula há mais de 20 anos. Eu estou farto da seguinte experiência. A gente lê o texto. Pega um texto lá. O cafezinho e a pressão arterial. A cafeína presente no cafezinho nosso de todos os dias tem motivado estudos com diferentes piriri, pororó, pororó, pororó. Aí eu viro para a sala e falo, vocês entenderam o que o texto disse? Todo mundo fala assim, entendi, professor. Aí eu falo, o que o texto disse? Automaticamente metade da sala faz isso aqui, ó. A hora que pergunta o que o texto falou, o cara já volta a cara para o texto para ler o texto de novo, porque ele entendeu, mas não é que ele entendeu. Ele
ele só absorveu aquilo ali momentaneamente e ficou por isso mesmo. Ele não entendeu. Ele... Gente, informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Nós estamos na era da informação. Nós precisamos ser capazes de transformar informação em conhecimento. Esse é o grande desafio, tá? Então, você vai fazer a prova do dia 17. Amigo, todos os dias você precisa ler. O maior benefício que você pode fazer para você mesmo na prova de língua portuguesa é praticar a leitura e a compreensão. Como eu já falei, no mínimo, 1/3 da sua prova. Ou seja, se a sua prova vai ter 15 questões de língua portuguesa, no mínimo 5 questões vão ser simplesmente de interpretação de texto. E muitos de nós nos julgamos excepcionalmente aptos para poder interpretar textos. Talvez na sua casa, no ar-condicionado, em condições ideais de temperatura e pressão. Mas e na prova? Numa cadeira desconfortável. Numa situação, às vezes, sei lá. Eu fui fazer domingo eu fiz a prova lá no Siqueiroli, aquela escola perto da rodoviária, né? Cara, eu já cheguei em cima da hora. Porque eu sei que os caras são... Enfim. Eu cheguei... Acho que eu fui o último a entrar na sala. Acho não, certeza. Eu fui o último a entrar na sala. Não sei se foi o último a entrar na escola, porque eu cheguei em cima. Eu cheguei, entrei na sala. Não tinha lugar para sentar. Tinha um único lugar para sentar. Não tinha como escolher lugar para sentar. Cara, num lugar espremido entre a mesa do professor, que seria o fiscal, e o cara de trás. Aí, cara, eu cheguei a mesa do cara pra frente, assim, enfiei a barriga no meio ali, fiquei lá meio desconfortável. E eu tô lá, né? Bom, já são 8h30, né? Os caras vão entregar a prova. Aí a mulher fala assim, ó, pessoal, só um minutinho que o coordenador tá indo de sala em sala. Cara, esse só um minutinho é a morte, né? Porque você, primeiro que domingo de manhã, você já tá cansado da semana inteira, enfim. Cara... Eu fiquei olhando, olhei para o muro, olhei para quem estava do lado, olhei para cima, olhei para baixo e... Caí, descansei a cabeça. Cara, eu cochilei. Eu cochilei, te juro. Porque depois que eu entrei, ainda demorou quase 15 minutos para esse tal de coordenador ir na sala, falar umas abobrinhas lá. Aí aquela tiazinha foi ler aquelas merda lá, foi ler duração da prova, 3 horas, tempo mínimo de permanência, 1h30, né? Aí que ela foi ler, aí que ela foi entregar. Nessa hora eu já tava putaço já, eu tava de saco cheio de estar ali, nossa, mano, como é que esse povo gosta de perder tempo e faz os outros perder tempo? Então o que acontece? Às vezes... Isso aí já, dependendo de quem não está acostumado com prova, a pessoa já perde ali, já estressa, já se irrita, sei lá o que acontece, e aí, primeira questão, o cara vai resolver, ele já não está mais ali em condições ideais de temperatura e pressão. Aí o cara vai ver que é um negócio é outro, no dia ele tem certeza que acertou, vai chegar em casa, vai ver o gabarito e pá! Não é aquilo lá. Poxa, mas eu tinha certeza. Pois é, tinha certeza. E a certeza é inútil, né? Sempre é inútil. Eu conheço gente, galera, que já passou por situação de gente passar mal na sala. Já aconteceu de fiscal ficar conversando, sabe? Aí eu pegar, levantar assim, ficar olhando bravo pro fiscal. O fiscal às vezes se manca, às vezes não se manca. Então, o que você tem que estar? Você tem que estar preparado. Então, se você está acostumado com leitura, você não vai se incomodar de chegar lá e ter um texto desse tamanho. Você não vai se incomodar de estar lá um texto gigantesco.
Agora, se você não está acostumado com leitura, o que vai acontecer? Você vai chegar lá, vai ter um texto gigantesco, aí as pessoas, você vai chegar, vai fazer do jeito que deu, tal, vai chegar em casa para almoçar com a família vai falar assim: ah, como é que você foi na prova, fulano? Aí você vai falar assim: ai, cheguei lá, tinha um texto gigantesco. Amigo, agradeça que tem um texto gigantesco. Por quê? Porque o preguiçoso não vai ler. A pessoa que não está acostumada com leitura vai ler e não vai entender. Você que assistiu essa aula comigo já está se preparando. Eu estou te dando uma dica de ouro. Vai fazer a prova do IBAN? Já treina a leitura. Leia todos os dias e faça uma leitura crítica. Todos os dias, daquilo que está sendo lido. Você não vai se arrepender, você não vai ter surpresa no dia da prova. Tá? Então, quando eu falo interpretação de texto, na maioria das vezes é um textão. Mas pode ser também texto. Além do textão, podem acontecer textos mais curtos e podem acontecer charges. Porque a charge também é um texto. Pode acontecer uma propaganda. Propaganda de Coca-Cola. Lá. Por que pode acontecer? Pelo seguinte. Texto é tudo aquilo que nos passa uma informação. Texto é tudo aquilo que passa uma mensagem para você. E o texto, existe o texto. Estou fazendo assim, já imaginando um organograma aqui, mas eu não vou escrever na lousa, não. Vou tentar evitar escrever na lousa. Existem os textos escritos e os textos não escritos. Sei lá, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, aí alguém vai lá e dá, ó, a Valéria, daí perdemos o foco. Aí eu vou lá e aperto um joinha, ela recebe um joinha ali na mensagem que ela escreveu. Esse joinha, esse like, por falar em like, eu tô vendo que tem 15 pessoas online, só tem 10 curtidas aqui, né? Ô, povo, senta o dedo aí, galera. Senta o dedo aí no curtir, pô. Você tá assistindo a aula, pô. Dá uma curtidinha aí para esse conteúdo ser divulgado, chegar para mais pessoas. Isso aqui é conteúdo valoroso para ajudar vocês, tá? Curte aí, senta o dedo, aperta o botão compartilhar, dá um jeito e vamos que vamos. Então, continuando aqui, ó. Não sou youtuber não, cara, eu sou professor, pô. Então, o que acontece? Vai lá, deu um curtir. Esse curtir é um texto? Isso aqui é texto? É texto? É texto. Claro que é texto. Isso aqui é um texto. Eu estou te dando uma informação. Que informação que é essa? Eu gostei. Joinha, foi legal. Isso aqui é um texto para você. Da mesma forma, por exemplo, você está conversando com alguém, a pessoa você está conversando com a pessoa e a pessoa está te ouvindo assim. Sorrindo, essa cara de boba aqui. Provavelmente ela está gostando do que você está falando. É um texto. Não verbal. Agora você está falando com a pessoa está assim. Ela também está te passando a informação. Existe um livro muito famoso da década de 70 chamado Corpo Fala, que explica exatamente isso, da leitura corporal. Então, texto é tudo aquilo que passa informação. Então, tem texto que é escrito, verbal, tem texto que é não escrito. A roupa das pessoas é um texto não verbal, né? Fisionomia, gesto. Então, na prova, em provas de concurso em geral, costumam ser cobrados charges. Charges. E o que é uma charge? A charge mistura o texto escrito, verbal, com o texto não escrito. Quais são as charges que mais são cobradas em concurso? Inclusive o IBAN. Mafalda, Recruta Zero, Garfield. Garfield é sempre cobrado, então aparece lá, né, Mafalda do Quito, que é o autor argentino da Mafalda, inclusive o melhor charge da Mafalda que eu vi na vida foi recentemente. É a Mafalda abraçando a Mônica, da turma da Mônica, do Maurício de Souza. E a Mafalda dizendo, melhorarás. Melhorarás, né? Como quem diz, calma, tudo vai melhorar. Entendedores entenderão
Quem não entendeu, pratica a interpretação de texto, né? Nesse caso aqui foi um texto verbal. Muito bem, pessoas. Então, além dessa parte de interpretação de texto pura e simples, tem outras coisas que podem ser classificadas como interpretação de texto e que são muito cobradas no IBAN. Eu destaquei aqui, isso pode ser classificado como interpretação, mas eu coloquei separado, que é sentido próprio e figurado das palavras. Eu vou escrever aqui nos comentários. Sentido próprio e figurado das palavras. Você estudou isso aqui na escola, você estudou isso aqui em língua portuguesa, em literatura, tal. O que acontece? Existe uma linguagem que ela diz que ela busca dizer exatamente aquilo que ela diz. É o sentido próprio. É a linguagem denotativa. Denotativa lembra uma regra mnemônica aí. Denotativa é a primeira letra da palavra dicionário. Então, é a linguagem do dicionário. A linguagem denotativa é a linguagem própria, é a linguagem do dicionário. Existe uma linguagem que ela é a conotativa. O que é a linguagem conotativa? É aquela figurada. É quando você usa uma figura de linguagem. Então, por exemplo, existem diversas figuras de linguagem, mas eu posso pegar e falar assim. As mais comuns, metáfora. Metáfora e comparação. Vamos lá. Se eu digo assim, nossa, cara, aquela menina é linda, aquela menina é uma gata. Ora, se eu digo que aquela menina é uma gata, eu não estou falando que ela é uma gata ao pé da letra. Eu estou dizendo que ela possui algumas características que me lembram os felinos. Ela é meiga, ela é dócil, ela é charmosa e outras características que você pode associar a gatos, né? Essa é a linguagem conotativa, linguagem figurada. No caso, eu usei uma metáfora. Mas eu poderia ter feito uma comparação. Eu poderia ter dito, aquela menina é meiga como uma gata, ou charmosa como uma gata, ou arisca como uma gata, sei lá o quê. E quando eu uso esse conectivo, não sei o que, como, eu estou diante de uma comparação. Quando eu tiro o conectivo, na maior parte das vezes eu estou diante de uma metáfora. Então, essas são as figuras de linguagem. Falei duas, né? Poderia dizer outras. Outras muito famosas, como, por exemplo, a hipérbole. A hipérbole é o exagero. Então, fala, nossa, morri de comer. Não tem jeito, cara. Não tem jeito de você morrer de comer. Ai, professor, tem jeito assim. O cara ele comeu, teve uma congestão. Tá, mas se ele teve uma congestão e morreu, ele não teria como nos falar que isso aconteceu, né? Então, é óbvio que nós estamos diante de uma hipérbole, de um exagero. Nossa, professor, tô com tanta... Nossa, ontem à noite eu comi um boi. A não ser que o cara seja zoófilo, né? E ele tem esse hábito, né? E aí você procura o dicionário, quem não entendeu o que eu tô falando. Ou não, faça isso também, fica de boa aí. Ele está exagerando. Então, se você vai no churrasco, como é que se calcula a carne para o churrasco? Se calcula a carne para o churrasco a 300... Isso mesmo, Valério, conotação e denotação. Oi, Jane, beleza? Beleza. O que acontece aqui? No churrasco, se calcula 300 gramas de carne por pessoa. Aqui em casa, quando eu vou calcular, eu calculo meio quilo, 600 gramas de carne por pessoa, porque todo mundo aqui é guloso. Inclusive as crianças. Então, mas por pior que a pessoa seja, ela não vai conseguir, dificilmente ela vai comer mais do que 1 quilo de carne. Imagina um boi que pesa 15, 20 arrobas. É impossível. Então, quando o cara diz assim, nossa, eu estou com tanta fome que eu comeria um boi. É uma hipérbole. É um exagero. Né? Então, nós estamos diante de uma figura de linguagem. Dialoga com a ideia de hipérbole a ideia de eufemismo. Porque se de um lado a hipérbole é o exagero, o eufemismo ele busca suavizar uma ideia. Ele quer suavizar aquela ideia. De que forma que ele suaviza aquela ideia? Por exemplo, coisas difíceis de serem ditas. Então, imagina que o seu filho se envolveu numa situação complicada na escola
e a diretora resolve te telefonar. A diretora te telefona, aí toca lá, né? Primeiro que hoje em dia são poucas pessoas que usam telefone, né? Então quando toca o telefone você já fica putaço porque você acha que vai ser cobrança, né? Mas aí você vê que é 016, você fala, vou arriscar, né? Vamos lá. Alô, oi. Tá? Oi, fulano, aqui é a Beltrano, diretora da escola do fulaninho, tudo bem? Aí você já fica, né, peraí, cadê a câmera? Você já fica preocupado, né? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem com você? Ah, tudo bem, né? Eu tô te ligando porque o Juninho, ele se envolveu numa situação aqui na escola. Ai, pelo amor de Deus, me fala, o que aconteceu? Ele machucou? Ele caiu? Não foi bem isso. É que assim, ele e o coleguinha, eles foram fazer uma brincadeira e acabou tendo um resultado indesejável. Pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu. O que aconteceu? Não, fica calma. Foi só um entrevero. Mas eu gostaria de conversar pessoalmente com você. Tá vendo essa situação? Por ser delicado, o que a diretora fala? Foi uma situação indesejada. Foi um entrevero. Foi uma brincadeira. São palavras amenas para suavizar uma ideia negativa. Que ideia negativa? Os dois moleques estavam brincando, aí um xingou o outro, aí o seu filho deu um soco na cara do coleguinha e quebrou o nariz dele. Aí a diretora não quer te falar no telefone que o seu moleque quebrou o nariz do outro moleque, que o pai desse outro moleque tá lá, putaço, já com o advogado, querendo te processar, te ferrar, acabar com a sua vida. Então, ela quer, por enquanto, só que você vá lá, né? Que você vai lá para ajudar a contornar aquela situação. Então, o que acontece? Eufemismo. Eufemismo é a suavização de uma ideia negativa, né? Então, de repente, cara, eu adoro contar esse exemplo, né? Setor de RH. Setor de RH, quando te chama na salinha, né? Quando te chama na salinha, ele vai buscar ali suavizar aquela ideia que de um momento difícil de te dar um pé na bunda, né? Então ele vai tentar ali usar eufemismos, né? Então, isso aí são figuras de linguagem. Sentido próprio e sentido figurado, tá? Então veja bem, existem tipos de texto em que é muito comum usar sentido próprio. E existem outros tipos, isso se estuda em tipologia textual, existem outros tipos de texto em que vai ser muito comum você utilizar ali linguagem conotativa, linguagem figurada. Rapidamente, você vai fazer uma dissertação, seja no seu concurso, seja uma dissertação de mestrado. A linguagem figurada não é muito bem-vinda. A dissertação ela tem que ser objetiva. Uma notícia de jornal. Notícia de jornal tem que ser objetivo. Tem que ser linguagem denotativa. Beleza? Ótimo. E com relação a música, poesia, textos literários, aí as figuras de linguagem são muito bem-vindas. Você vai utilizar, por quê? Porque o texto artístico, ele não tem só o objetivo de dar informação, de instruir. Ele também tem a função de alegrar o coração das pessoas. Também tem a função de instigar a reflexão, o raciocínio. Então, a linguagem literária ela acaba sendo mais elaborada. Nem sempre ela vai ser fácil de ser compreendida. Por isso que a notícia de jornal, a dissertação, ela tem que ser fácil de ser compreendida, tem que ser direta. E faz uso da linguagem conotativa. Tá? Aliás, desculpa, denotativa, ao contrário da figurada, que é a denotativa. Então, o que acontece? Dessas provas que eu peguei, eu separei aqui, das 10,
provas, em pelo menos 6 delas, em pelo menos 6 dessas provas, nós tivemos ali questões envolvendo sentido próprio e figurado. Isso é uma coisa difícil de estudar? Não. Você pratica no dia a dia. Você está lendo textos literários e textos não literários, você vai praticar a sua interpretação, vai tentar entender se aquela frase está escrita em sentido próprio, se ela está escrita em sentido figurado, e assim por diante. Também, dentro de interpretação de texto, tem um assunto que é um pouco menos cobrado. Eu localizei esse assunto em 4 provas das últimas 10 que eu analisei, que é sinonímia e antonímia. Gente, isso aqui é apenas um nome mais chatinho para sinônimo e antônimo. Ora, senhoras e senhores, o que é sinônimo e antônimo? Você sabe, sinônimo são as palavras que possuem o mesmo significado. Deixa eu ver aqui uma... Aqui. Essa aqui é a prova de motorista... Agora não sei se é desse ano ou do ano passado. O texto... Bom, eu não vou ler o texto agora, o texto completo. Eu vou ler só a questão, tá? Essa questão 2 aqui. Não, deixa eu localizar essa parte no texto. Quer ver? Achei. É o 4º parágrafo. É sobre o cafezinho. Ao considerar o consumo moderado de café como inócuo. Assim, inócuo? Inócuo. Aí você está lendo o texto. Aí você dá de cara com um negócio desse, inócuo, palavra dessa. Aí você já pega e fala assim, poxa, cara. Você deu de cara com a palavra difícil, você pode ter certeza. Vai ter uma perguntinha lá na frente sobre esse assunto. Então, olha só. Pergunta número 2. A palavra inócuo no texto pode ser substituída mantendo o mesmo sentido da frase por letra A, danoso. Letra B, inofensivo. Letra C, inóspito. Letra D, prejudicial. Então, olha só. O que significa a palavra inócuo? Alguém pode me responder aí, ó? Palavra inócuo. Inócuo. Cadê ponto de interrogação? Ah, vai sem ponto de interrogação mesmo. O que significa a palavra inócuo? Alguém que está aí ao vivo pode me dar um help? Inócuo. O que significa a palavra inócuo? As alternativas: danoso, inofensivo, inóspito, prejudicial. O que é inócuo? Ora, senhoras e senhores, ninguém quer me responder aí nos comentários, mas não tem problema. Vamos tentar. Essa é uma questão de sinonímia, é uma questão de sinônimo. Aí você pega e olha, gente, danoso e prejudicial são sinônimos. Então, eu não posso marcar a letra A, danoso. Porque se eu marcar a palavra letra A, danoso, se a A estiver certa, a letra D, prejudicial, também está certa. Então, não é nenhuma nem outra. Então, inócuo não é danoso. Inócuo não é prejudicial. Inócuo é o contrário disso. Ou seja, o que é o contrário de danoso? O que é o contrário de prejudicial? Letra B, inofensivo. Tá? Letra B, inofensivo. Então, por que acontece isso? Porque todo mundo que tá lá fazendo a prova, certamente, as pessoas começaram a responder aqui. Ah, muito bom, pessoas, muito bom. Né? Tem pessoas que acertaram,
Tem pessoas que não acertaram. Mas é a vida, normal. Então, o que acontece? A hora que você vai fazer essa prova, você pode ter certeza, acontecerão palavras lá que não são palavras comuns. Se você tem o hábito da leitura e conserva a atitude filosófica de estar sempre buscando o sentido das coisas, estar sempre buscando o sentido das palavras, o que vai acontecer? Você estará mais apto a responder as questões. Então, de repente, você está lá diante de uma questão dessa. Poxa, o que é inócuo? Ah, eu já vi essa palavra antes. Inócuo significa inofensivo. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil? Você estudar colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise, ou você praticar a leitura crítica, praticar a interpretação de textos, para poder responder questões de interpretação, para poder responder questões de sinônimos e antônimos como essa aqui. Pessoas, eu não preciso nem que você responda. Se você praticar a leitura todos os dias, você tem condição de ir muito bem na provinha do IBAN. Você tem condição de ir bem lá, tá? Então, eu escrevi aí nos comentários, sinônimos e antônimos. Sinonímia. 4 de cada 10 provas do IBAN cobram sinônimos e antônimos, cobra sinonímia. Tá? 40% de chance de cair na sua prova lá, dia 17. Você não pode desprezar. Muito bem. Por que eu falei aqui de colocação pronominal? Eu falei de colocação pronominal porque colocação pronominal cai. Colocação pronominal é cobrado na prova do IBAN. Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Colocação pronominal. Vai cair toda a prova do IBAN? Não. Mas vai cair com alguma frequência. Tá? Vai cair com alguma frequência. Como assim? Salve! Beleza, Anderson? Ai, que alegria, o Anderson aqui. Ó, agora a porra ficou séria. Agora eu tenho que tomar cuidado aqui, porque tenho professores na área, não posso escorregar. Muito bem aqui, ó. Então, a hora que a gente vai falar de colocação pronominal, pessoas, vai cair na sua prova. Muito provavelmente vai cair na sua prova. E o que é colocação pronominal? É onde eu vou colocar o pronome. Então, nós temos lá os pronomes retos. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Além do caso reto, eu tenho o caso oblíquo. E quando eu vou conjugar um verbo, né? Aliás, quando eu vou conjugar um verbo, eu conjugo com os retos. Agora, quando eu vou usar elementos de coesão no meu texto, então, tipo assim, aquela música. Professor, você vai cantar aquela música? Sim, eu vou cantá-la. Porque se eu não disser eu vou cantá-la, eu vou ter que falar de novo. Professor, você vai cantar aquela música? Sim, eu vou cantar aquela música. Ô fulano, você vai beber aquele vinho? Sim, vou beber aquele vinho. Ontem eu fui no trabalho. Chegando ao trabalho, as pessoas do meu trabalho, tá vendo? Fica muito repetitivo. Então, para evitar esse tipo de repetição, e como elemento de coesão, eu utilizo os pronomes nas frases. Então, eu vou utilizar os pronomes oblíquos, átomos. Então, por exemplo, geralmente, a esmagadora maioria das vezes, quando eu vou utilizar, quando a questão se refere a objeto direto, você vai substituir por o, a, os, as, de acordo com a concordância. O, a, os, as. Ai, professor, mas se a palavra terminar com nasalização, com cantaram, com M, né? Cantaram.
Aí eu não vou usar o a, os as. Aí eu coloco um N de navio. Cantaram na. Tá? Tranquilo. Ah, e quando terminar com R, S ou Z? Aí eu coloco um L. Né? Eu vou cantar. Cantar. Tiro o R e coloco lá. Cantá-la. Beber. Bebê-lo. Comer. Comê-lo. Então, quando é objeto direto, a gente usa lá o a, os as, e tem essas regrinhas aí que eu expliquei para vocês. Agora, quando é objeto indireto, eles sempre substituem por lhe ou lhes. Tá? É claro que nós temos outros casos. A gente tem o se, mas a esmagadora maioria das questões você mata tendo a noção do objeto direto e objeto indireto. Tá bom? Mas, não é só isso. O normal da frase é a estrutura sujeito, verbo, complemento. Comprimento, Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, complemento. Então, isso é normal. E essa estrutura que eu estou chamando de normal, ela é chamada de ênclise. Vou escrever aqui para você. Ênclise. E aí o que acontece? Além dos casos de... O normal é a ênclise. Só que em alguns casos, você vai ter a próclise. E o que é a próclise? É quando o pronome ele vai vir antes do verbo. Por isso que chama próclise. E na prática, o que é a próclise? Geralmente eu vou ter casos de próclise quando eu tiver uma palavra atrativa. E o que são palavras atrativas? Principalmente, são vários casos, mas principalmente palavras negativas. Então, não, nunca, jamais. As palavras negativas, elas atraem o pronome. Então, por exemplo, não, quer ver? Não, a palavra se preocupa. Eu quero dizer para você se preocupar com alguma coisa. Aí eu chego e falo assim, ó, se preocupe. Olha, sua carteira de motorista está vencida? Se preocupe com isso. Então eu poderia dizer, eu não posso começar a frase assim, né? Então eu diria assim, né? Preocupe-se com isso. Preocupe-se com isso. Agora, se eu quiser falar o contrário, se eu quiser falar para você não se preocupar com isso, se eu estiver dizendo que você não precisa se preocupar, aí eu vou colocar o não, né? Não, o não é uma palavra atrativa, então em vez de ficar não preocupe-se, o não ele puxa o pronome, então fica não se preocupe. Tá entendendo? Eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo átono. A norma culta não aceita isso. Dá exemplo. Olha, todos os dias a gente fala, me liga, Vapo. Não gostei desse exemplo. Vamos usar outro exemplo. Eu acho que me liga, não tá legal. Me manda uma mensagem. Você não fala isso no WhatsApp? Me manda uma mensagem. Me manda. Me é um pronome oblíquo átero. Eu não posso começar uma frase, uma oração com pronome oblíquo átero. Então o correto é mande-me uma mensagem. Isso é a ênclise, né? Mande, verbo, né, complemento. Mande-me uma mensagem. Agora, se eu tivesse uma palavra atrativa, como uma palavra negativa, é o caso do não, o não ele puxa o pronome. Então fica não me mande mensagens. Entendeu? Não me mande mensagens. O não ele atrai. Muito bem. Jamais me mande mensagens. Palavra atrativa. Quais são as outras palavras atrativas? O que mais aparece em concurso, além disso, são pronomes relativos. Campeão de aparecer em concurso é o que. Tá? O que também é uma palavra atrativa. Então agora você já sabe que nas provas do IBAN
são cobradas com muita frequência questões de colocação pronominal. Então, onde você vai colocar o pronome? Tá? Antes ou depois do verbo e assim por diante. Beleza. Questões de classes de palavras. Depois de interpretação de textos, eu falei lá que 1/3 das questões, eu analisei mais de 100 questões e aproximadamente 34 questões dessas 100 e poucas analisadas eram questões de interpretação de texto. Da mesma forma que 15 dessas questões foram questões de classes de palavras. Ora, senhoras e senhores. Então, se eu analisei 10 provas e nós percebemos ali... Ô, Anderson, obrigado! Opa, obrigado por compartilhar também. Valeu. Muito obrigado. Ó, o pessoal que estiver assistindo aí, faça o favor de ajudar as pessoas que estão prestando concurso. Mete o dedo aí, compartilha. Tem 13 pessoas online agora nesse momento. Mete o dedão no curtir aí, cara. Curte ali em cima, curte o vídeo, cara. O Mark Zuckerberg tem que saber que esse conteúdo é relevante, cara. Tem que chegar para outras pessoas que estão fazendo prova, tá? Meu amigo Anderson, ele também montou um instituto recentemente lá em Iraci, né? E trabalha na prefeitura de lá. Então as pessoas que estão, assim como vocês aqui de Franca, têm o sonho de alcançar o serviço público, podem contar com o professor Anderson, que certamente ele vai auxiliá-los também nessa luta, né, nessa caminhada. Pessoas, o que acontece então? As classes de palavras, elas acontecem em todas as provas. Em todas as provas, tá? E não raras vezes, mais de uma vez por prova, tá? Geralmente acontece várias vezes. Então, você vai ter toda a prova, pelo menos uma. Mas é comum ter 2, 3 questões de classes de palavras. Aí eu vou fazer um breve resumo aqui de classes de palavras com vocês. Vocês sabem que são 10 classes de palavras, né? As mais famosinhas é verbo e substantivo, né? A maioria das pessoas se concentra aí no verbo e no substantivo. Então vamos pensar que numa estrutura, numa analogia, se as classes de palavras fossem uma parede, os verbos e os substantivos são ali os tijolos. Mas existem outras classes também, né? Você tem lá, da mesma forma que existem os tijolos, existe também a argamassa, né? O cimento que liga esses tijolos. E quem são esses cimentos? São as conjunções, são os pronomes, são as preposições. Então você tem lá a argamassa para fazer essa ligação dos tijolos, tá? Que é muito importante, é extremamente importante. Você tem ali os adjetivos, que são o reboco ou a pintura dessa parede. E nós poderíamos continuar fazendo analogias aqui. Mas o meu objetivo é te falar o que mais cai na prova. O que mais cai na prova? São as conjunções. Tá? E o que são... o que são conjunções? Conjunções são palavras que ligam uma ideia a outra ideia. Eu vou cantar... o pessoal que é meu aluno, tem alguns alunos meus aqui, vão permitir que eu repita a mesma piadinha que eu já falei outras vezes para vocês. Tem uma música da Galinha Pintadinha, que é a da formiguinha, que sobe no pé das pessoas, né? Eu vou dar esse exemplo, porque esse exemplo você conhece e fica fácil de você lembrar, né? Você lembra que a formiguinha, que a pessoa foi no mercado. A pessoa foi no mercado e a música é assim. Fui no mercado comprar café e... ir no mercado comprar café é uma ideia. E a formiguinha subiu no meu pé. Então, são 2 ideias, ó. Primeira ideia, fui no mercado comprar café. Segunda ideia, a formiguinha subiu no meu pé. Qual é o vocábulo que liga as 2 ideias? A conjunção aditiva
E. A letra E. Então, quando fala, fui no mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé, o que está acontecendo? Olha, eu fui fazer tal coisa e, além disso, aconteceu uma outra coisa. É uma conjunção. Liga uma ideia até outra ideia, uma oração a outra oração. Tá? Essa, no caso, é uma conjunção aditiva. Agora eu vou dar o exemplo de uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Conjunção adversativa é quando acontece uma ideia contrária. Eu costumo dizer que tudo vai bem até... eu já falo, Aline, você não é velha não, para com isso. Eu já vou falar da acentuação. Calma aí, segura aí que eu já falo. Então, o que é conjunção adversativa? Conjunção adversativa é quando a segunda ideia contraria a primeira ideia. A segunda ideia contraria a primeira. Como assim? Eu costumo dizer que tudo vai bem até o mais. Tudo vai bem até o mais. E aí, Vitão? Beleza? Como assim tudo vai bem até o mais? Você levou o carro no mecânico. Eu levei o Opala para arrumar o carburador hoje. Aí imagina que o cara fala assim para mim, fala, ô Amorim, olha, eu regulei o carburador, tá? Passei a caneta ali nas válvulas, viu? Nas velas lá, vi que aquelas que não estavam indo energia direito, eu troquei. Troquei a bucha lá do não sei o quê. Tudo mais, tal. Fiz isso, fiz aquilo. Aí o que você está esperando, né? O mecânico chega para você e fala, fiz isso, fiz aquilo outro. Qual que é a consequência que você espera? Não é que ele chegue para você e fala, tá aqui a chave, parabéns, vai curtir seu carro. Não é isso que você... Mas olha só. Olha, troquei a peça, fiz isso, fiz aquilo outro. Mas o carro ainda não funcionou. Você percebe que o mas, que é uma conjunção adversativa, o mas ele contraria toda a ideia, ele anuncia que a frase seguinte vai contrariar toda a ideia posterior, aliás, anterior. Concorda comigo? Pois é. E eu poderia substituir o mais por mais, embora, no entanto, todavia, né, e assim por diante. Essas são as conjunções adversativas. Então, olha só. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Então, ou seja, o que se espera após sacudir a perna? Se espera que a formiguinha caia, né? Mas a formiguinha não parava, ela não parou de subir, ela continuou subindo até que ela entrou no teu nariz, né? Muito bem, senhoras e senhores. Então, esses são os temas mais cobrados. Claro, meu amigo, você tem que saber verbo. É claro que você tem que saber verbo, você tem que estar ligado nos verbos. Você tem que ter noção de verbo. O verbo cai muito também. Não cai tanto quanto conjunção, mas cai. Então você tem que saber que existem três modos, né? E 3 tempos. Então, quais são os modos, né? O modo é o subjuntivo, o indicativo e o imperativo. Então, o que é o indicativo? O indicativo, ele indica uma certeza. O subjuntivo já não é tanta... É uma possibilidade, não é uma certeza tão grande. O imperativo é que dá ordem. Você tem também os 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Eles combinados criam situações diversas. Mas você tendo noção clara disso, você já não vai errar questões muito triviais na hora da prova, né? Existem sites muito bons que conjugam verbos. O que eu mais gosto é o Conjuga-me. Eu queria, inclusive, completar o nome. Eu queria criar um site chamado Conjuga-me ou Devora-te. Olha que interessante. Fazendo uma brincadeira com a mitologia grega, né? Quem tiver interesse em provas, quem tiver interesse nesse meu
nesse meu resuminho aqui. Me chama inbox para eu poder te mandar, tá? E mando com satisfação. Agora, o que acontece? Esses são os temas mais cobrados. Interpretação de texto, classes de palavra, colocação pronominal, sentido próprio e figurado das palavras, fatos e dificuldades da norma culta, sinonímia e antonímia, crase. Agora, não são os únicos assuntos. Né? Nós temos outros assuntos que também são cobrados e que, inclusive, eles se diferem de outros assuntos das outras bancas. Então, por exemplo, a pergunta da Aline. Acentuação gráfica, normalmente não é cobrada em outros concursos. O pessoal que está estudando para a Polícia Militar, não cai acentuação gráfica na polícia. O pessoal que prestou Ministério Público, auxiliar do MP, o pessoal que vai prestar, agora vai ter de novo, no mesmo dia da prova da prefeitura, se não me engano, vai ter outra prova de auxiliar do Ministério Público, não cai acentuação gráfica, não cai ortografia. E na prova do IBAN, cai ortografia, cai acentuação gráfica, cai fonema. Fonema. Tem prova que o cara vai ter que chegar lá e lembrar que é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Cara, é muito raro o concurso que cobra isso. Mas vamos lá, eu vou dar uma noção geral. Vou dar uma noção geral de acentuação aqui, tá bom? Nós temos, basicamente, 4 tipos de palavras que serão acentuadas. Os monossílabos tônicos. Monossílaba que é uma sílaba só. Tônicos, porque existem os átonos que eles não estão sujeitos à regra de acentuação. Então, são os monossílabos tônicos, as palavras oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. Tá? A palavra oxi em grego é o último. Oxítona. Então, oxítona é a oxton. Oxítona. É a palavra que a última sílaba é tônica. A última sílaba é tônica. Então, jaú. A última sílaba é tônica. Tá? Caqui. A última sílaba é tônica. Ai, professor, mas como é que eu vou saber se ela... Calma. Agora, se não for a última tônica, se for a penúltima tônica, aí ela é uma paroxítona. É a penúltima tônica. Se for a antepenúltima tônica, proparoxítona. Proparoxítona. Aí o cara confunde, o cara fala assim, poxa, quer dizer que as palavras trissílabas, todas as palavras trissílabas são proparoxítonas? Não. Muitas palavras proparoxítonas são trissílabas. Porque não tem como ser uma palavra de sílabas ser proparoxítona. Impossível. Então, muitas palavras, último, pródigo, sábado, próximo, são palavras proparoxítonas e são trissílabas. Mas recentemente, um grande amigo meu também, que é meu aluno, amanhã eu estarei com ele, o André. Na última aula que nós tivemos, o Andrezão chegou para mim e falou o seguinte, e a palavra inconstitucionalissimamente? Se não me engano, a palavra inconstitucionalissimamente são 11 sílabas. Ou seja, ela é classificada como polissílaba. Mesmo ela tendo 11 sílabas, na língua portuguesa, o comum é que qual dessas sílabas serão tônicas? Vai ser ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Tá? Inconstitucionalissimamente, no caso, é a penúltima. Mente. Ela é uma paroxítona. Tá? Então, beleza. Eu acentuo os monossílabos tônicos? Sim. Quais? Os terminados em A, E, O,
seguidos ou não de S, tá? Seguidos ou não de S. Então, pá, negócio de pegar com terra, né? Pá. É um monossílabo tônico terminado em A, acentuo. Pá. E se for várias destas? Pás. Várias pás. É um monossílabo tônico terminado em A seguido de S. Eu acentuo normalmente. Pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro. Pé. É um monossílabo tônico terminado em E. E então ele é acentuado. Pé. Se for os dois, pés. E pó, aquele negócio do. Tá ligado no delegado Valdir? Delegado Valdir lá. Sabe? O delegado Valdir? Então, o delegado Valdir, ele gosta de. Enfim, né? Pó. Pó. Pó é uma palavra que termina em O. É um monossílabo tônico que termina em O. Tem acento? Tem acento. Se for muito, igual o delegado Valdir provavelmente gosta, é com S, né? Pós. Pós. Pós-graduação. Monossílabo tônico terminado em O, seguido de S. Pós. Por que eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em AEO? Pela mesma razão que eu acentuo as oxítonas terminadas em AEO. Tá? E por essa razão, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em AEO. As pessoas se acostumaram a decorar assim, ó. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em L. Acentua as paroxítonas terminadas em R. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ditongo aberto. Acentua-se as paroxítonas... Cara, basta você decorar a regra da oxítona. Acentua A, E, O, seguidos ou não de S. Nhen, né? EM, ENS. E o ditongo aberto é O, EL. Todas as outras terminações, caso elas sejam paroxítonas, serão acentuadas. Simples assim. Tá? Com a mudança, a Aline ela falou da mudança da ortografia, né, das regras de ortografia. No fim das contas, mudou pouca coisa. Então, porque você vai ver assim, ó. Antigamente existia uma regra especial de acentuação dos ditongos abertos. A palavra ideia era acentuada, assembleia, colmeia, tudo isso era acentuado. Então, isso aí deixou de ser regra especial e ela foi mantida como regra geral apenas para os monossílabos tônicos e as oxítonas. Por conta disso, a assembleia deixou de ser acentuada, a palavra ideia deixou de ser acentuada e assim por diante. Não é difícil, basta se dedicar um pouco e fazer muito exercício, tá? É imprescindível que se faça exercícios. Nossa, o Anderson me ferrou agora. Ixi, acabou. E, por fim, respondendo aqui, ele comentou aqui, as proparoxítonas, realmente, todas elas são acentuadas. Você tem a música muito famosa do Chico Buarque, né? A música Construção. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o pródigo, atravessou seu passo tímido. A genialidade dessa música está em que, no final de cada verso, todas as palavras são proparoxítonas. E você há de se lembrar, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Porque as palavras vou, vem, etc. não são mais acentuadas. Antigamente, nós tínhamos o credelevé. O que é o credelevé? Creem, leem, deem, veem. Era uma forma... elas levavam acento. Não leva mais acento. Por quê? Eu teria que explicar também aqui a regra do hiato. Eu não vou ter tempo para poder fazer isso. Mas é fato que é o seguinte, não julgou necessário nenhuma sílaba dobrada. Tá? Isso acontece também, além do credelevé, vô, do, co, enjô. É dobrado? Poxa, elas possuem o mesmo valor. Eu não preciso... Elas já estão separadas ali, né? Elas não ficam, são duas vogais. Aí eu teria que voltar lá, questão de vogal, semivogal. Cada sílaba é uma vogal. Cada pulsão de ar é uma sílaba
e cada pulsão de ar tem uma vogal. A palavra rei tem uma vogal, que é a letra E. O I, ele sai mais fraco, é uma semivogal. A palavra voo, as duas são vogais. Então o que acontece? Elas vão estar em sílabas separadas. Voou, voou. Então não há as duas já são vogais, as duas já são fortes. Enjoou, as duas já são vogais, as duas já são fortes. Eu não preciso acentuá-las. Porque o acento, ele é um sinal diacrítico, de tonicidade. Então, existe um porquê dele estar ali, além da regra. E qual que é o porquê? É mostrar para as figuras. É mostrar para as futuras gerações qual que é a pronúncia correta das palavras. É mostrar para as crianças qual que é a pronúncia correta das palavras. Para o estrangeiro que está aprendendo o nosso idioma, qual que é a pronúncia correta das palavras. Então, quem que determina isso? São os gramáticos. E os gramáticos, de tempos em tempos, eles podem mudar a compreensão deles sobre as coisas. E foi o que aconteceu. Muito boa a sua pergunta, Vitor. É isso aí. Justamente por isso, eu sempre faço isso. As turmas que eu tenho mais tempo, eu sempre faço isso. Eu pego e falo bastante sílaba tônica, são cateter e xerox. João, perfeito. O pessoal que é da saúde, que está me assistindo aqui, o que acontece? Talvez saibam que a pronúncia correta dessa palavra que o João Vitor escreveu aqui é cateter. Não se fala catéter. Sabe aquele negócio que você coloca no braço? Ah, o cara arrancou o catéter e saiu andando. Não é catéter, é cateter. Ela é uma oxítona. Razão pela qual ela não é acentuada. Cateter. Xerox, o que acontece? Xerox é um estrangeirismo que foi recepcionado pela língua portuguesa. Então, as duas palavras estão corretas. Xerox e xerox. Você pode usar qualquer uma das duas. Bom, eu preciso encerrar, né? Nós já tivemos aqui uma audiência legal, bastante pessoas passaram por aqui. Eu espero que outras pessoas tenham condição de, em outros momentos, voltar e assistir esse vídeo aqui. Mas eu vou terminar com um recado. Tá? Vou terminar com um recado aqui muito importante. Nós vamos montar uma revisão presencial aqui na escola para as pessoas que vão fazer o concurso da prefeitura no dia 17. Tá? Mas vai ser uma revisão, assim, durante a semana, apenas 3 encontros. Serão apenas 3 encontros. Eu vou ter lá, nós vamos ter... Vai ser na terça-feira, aliás, começa na quinta. Na quinta-feira, dia 7. Na terça-feira, dia 12. E depois, novamente, na quinta-feira, dia 14. Tá? Vai ser uma revisão totalmente voltada em cima das provas do IBAN. Serão 10 horas de curso no total. Tá? Vão ser aproximadamente aí 3 horas e pouquinho cada encontro, das 19 às 22h20. Que é a programação que nós estabelecemos. E durante essas 10 horas, metade vai ser língua portuguesa, metade vai ser matemática. Língua portuguesa comigo, matemática com a professora Mariana. Então, aqueles que tiverem interesse em fazer um curso presencial, uma revisão presencial para a prova do dia 17, me chame em inbox, nos procure, tá? O evento ele já está cadastrado na plataforma do Hotmart. A partir da semana que vem eu vou começar a divulgação. E aí nós vamos divulgar o link para as pessoas que forem se matricular. Vão se matricular direto pelo link do Hotmart, vão comprar por lá, tá bom? Não vou divulgar o preço ainda, mas as pessoas que me procurarem com antecedência vão ter um desconto. Aí eu não vou revelar o preço aqui no vídeo, mas depois a gente volta a conversar. Tá bom? Pessoal, fizemos um largo passeio. Além disso, vez ou outra cai voz passiva, cai ortografia, alguma coisa de pronome relativo. Hífen, o uso do hífen costuma ser cobrado no IBAN também. E é por aí. Pessoal, no mais, agradeço vocês que estiveram aqui. Obrigado a todos. Quem achou o conteúdo relevante, dá uma curtidinha aí, compartilha. E vamos que vamos. Tá joia? Eu gostaria de
responder todos os comentários. Se eu não respondi o comentário de alguém aqui, assim que eu concluir o vídeo, eu vou lá e comento. Tá bom? Grande abraço para vocês e bons estudos. Valeu!